Boa noite a todas as famílias, nossos acolhidos aqui que estão presentes. Eu sou o Júnior, terapeuta aqui da unidade Rap Camargo. Hoje mais uma quarta-feira, dia especial aí que a gente sempre prepara uma reuniãozinha sobre amor exigente. Estamos no mês de maio, finalizando esse mês, a última semana aí de mês de maio. E nessa quarta semana, ainda mantendo o princípio que é o libertador, mas hoje o enfoque é rever os nossos princípios éticos. E é algo que está bem recente, nós falamos bastante isso nesses últimos dias aqui, algumas famílias aí nos acompanharam nos vídeos que a gente mandou sobre as reuniões, e é algo que está em pauta nestas reuniões, e por coincidência ou não, é o enfoque dessa reunião de amor exigente, falar sobre princípios éticos, algo que é muito importante dentro do contexto familiar, social, dentro de qualquer relação interpessoal. Precisamos agir de forma ética, respeitando nossos princípios, e para que estabelecemos uma boa relação, para que nós possamos sim ter uma relação saudável, e obviamente que o nosso enfoque aqui, o nosso objetivo é que os nossos acolhidos, quando eles voltarem para as suas casas, para os seus familiares, possam ter junto com vocês essa conexão e sim estabeleçam normas e regras e princípios e éticas sejam respeitadas, porque esse é o nosso objetivo. Quando a gente fala de mudança de vida, ontem eu até falei sobre isso com os nossos acolhidos, não tem como eu pensar em mudar de vida respeitando alguns padrões de comportamento da minha outra vida. Não vai dar certo. Isso serve para as famílias também. Às vezes as famílias mãe, pai, já vem de uma crença da antiga, de formas de criação, e não consegue hoje modificar esses velhos padrões. E é importantíssimo, sim, ter essa mente aberta, entender que o mundo, a sociedade vem se desenvolvendo, vem se transformando, e obviamente que a educação também tem que acompanhar essa evolução, porque se não acompanhar a evolução, não tem como. Hoje as informações chegam muito mais rápidas. Hoje é muito mais fácil ter o contato com as drogas do que alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, na época dos pais um pouquinho mais. Então hoje é muito mais rápido. Então obviamente que dentro do contexto familiar é preciso evoluir também, para que essa relação seja mais saudável, seja uma relação mais positiva. Então vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, falando desse enfoque, de rever nossos princípios éticos, é importante falar o que seria princípios éticos, qual a definição de princípios éticos. Princípios éticos nada mais, nada menos que fundamentos nos quais se fundam o comportamento humano. Obviamente que o nosso objetivo aqui é dirigi-los para o bem, ou seja, são fundamentos, são ideias, são formas de eu pensar, de eu raciocinar, que vão gerar o meu comportamento humano, sendo ele ético, eu seguindo princípios, aí vai, a educação da família tem grande importância nesse contexto aqui. A gente sabe, independente, eu não fui criado pela minha mãe, pelo meu pai, fui criado por uma tia, por um tio, fui adotado, mas mesmo dentro lá da sua educação, lá de quando você começou a se desenvolver, obviamente que lá na sua família, as pessoas que você foi criado, eles tinham, tinham princípios, seguiam alguns conceitos, respeitavam alguns padrões. Olha, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, E falando aqui para nós agora, com certeza, assim como eu, todos os acolhidos aqui podem se identificar. A droga, a adicção, ela tomou muito de nós, quando a gente fala aí dentro dos narcóticos anônimos, respeitar os nossos princípios acima de personalidades. Então, a personalidade da adicta, da adicção, ela se sobressai, no contexto de agir de forma ética, e respeitando princípios. Então é isso que a gente tem que tentar retomar nessas reuniões de amor de gente, nesse processo aqui de recuperação,
para que os nossos acolhidos, né, possam voltar, refazer, né, recuperar, né? Porque muitas famílias falam isso até. Nossa, Júnior, ele sem as drogas ele é uma ótima pessoa, ele, né, é um ótimo profissional, um ótimo filho, um ótimo pai. Porém, quando ele usa a droga, acontece isso. E são características normais da doença, da adicção, né? Isso aí, todos têm que entender, a família já está sendo orientada sobre isso, né? A mentira, a manipulação, a falta de comprometimento, a falta de responsabilidade, né? Agir de forma impensável, agir de forma impulsiva, ficar agressivo, irritado. Então são todas características. Enganar, mentir, roubar, né? São todas características que acompanham, né, a adicção. Obviamente que eu e vocês, familiares, né, nós sabemos que temos os nossos queridos acolhidos aqui, que por conta desse uso de substância, né, adquiriram e desenvolveram esses defeitos de caráter, né? Assim como eu falei na reunião de ontem, eu sei que alguma família acompanhou, falando também sobre isso, defeitos de caráter e desvio de conduta, né? Que muitos ainda tentam manter esses comportamentos mesmo estando limpo, né? E cabe à família perceber esses tipos de comportamentos, né? Obviamente que o comportamento ele vem antes do uso de droga, então serve como um alerta para vocês familiares, até mesmo para os nossos acolhidos aqui. Perceba-se a qualquer resquício, a qualquer coisa que possa me remeter, opa, eu tinha esse tipo de comportamento quando eu estava no uso, eu não estou agindo de forma coerente, dentro dos princípios, porque todos tiveram uma educação, todos, né? O que acontece é que com esses movimentos da nossa vida, nossa história, acabamos distorcendo, né? Que a gente fala sobre isso na adicção, né? Sobre essa doença, que acaba distorcendo sobre o que é certo, o que é errado, né? De viver de forma correta, né? De ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa coerente nas suas ações, sempre se perguntando, isso que eu vou fazer, será que vai beneficiar o meu próximo, ou será que eu estou me beneficiando apenas, né? Porque o egocentrismo é uma das partes primordiais dessa adicção, né? A pessoa ela pensa só nela, não consegue pensar no seu próximo, né? E tudo isso vai obviamente se transferindo para o seu comportamento. Olha lá, objetivo dessa reunião de conscientização: transmitir os princípios e valores, observando a possibilidade de cada membro familiar. Ou seja, o objetivo é de vocês, quanto família, os nossos acolhidos aqui, né, quando eles voltarem para o contexto familiar, que haja uma troca entre vocês, né? A família resgatando a família. Chega a ser um pouco redundante, né? A família resgatando a família, mas é a pura verdade. Sentar, estabelecer conversas, né? Ter esses momentos familiares, né? Porque às vezes o cotidiano, a rotina acaba tirando isso de nós. Sempre um está atrasado, o outro já tem que ir embora, o outro está acordando e o outro está indo dormir, né? Então assim, é importante, família, né? Dentro desse objetivo maior, que é estabelecer, né, uma harmonia dentro da família, estabelecer uma boa relação familiar, né, para que todos possam voltar a respeitar o espaço do outro, possam ter um bom convívio. Tudo isso é importante, né? Transmitir. E a gente só transmite, de que forma que a gente transmite, família? Nós transmitimos através de conversa, sentando, ouvindo, expondo, chamando para sentar. Senta aqui, filho, senta aqui, meu esposo, senta aqui, pai, vamos conversar. Como é que foi seu dia, né? Como é que você está se sentindo, né? Porque a gente só debate as coisas e a gente só fala buscando esse conceito, buscando viver isso, que, como eu falei, devido à sociedade hoje ter se transformado tanto, essas coisas que eram importantes dentro da família, né? Eu era da época que tinha que sentar na mesa, né? Todos tinham, na hora do almoço, todos tinham que sentar junto, e isso hoje nem tem mais, velho. Nem tem mais. As pessoas
perderam esse costume, e é de extrema importância, porque quantas vezes nós aqui que tivemos problemas com droga, nós só queríamos falar e ser ouvidos, e não tivemos. Não que a família errou, mas por falta de tempo, falta de oportunidade, acabou passando. Então assim, vamos estabelecer, famílias, dentro desse objetivo maior, que é ter um bom convívio com os seus entes queridos que aqui estão. Vamos estabelecer horários para a gente sentar, conversar, debater, ouvir como é que foi o dia, falar o que aconteceu no trabalho, como é que está o relacionamento com a namorada. É importante. Vamos lá. E aí, os princípios e valores são conceitos necessários para a construção familiar. Eu coloquei entre parênteses que pode ser nosso objetivo aqui é falar sobre família, mas a construção de qualquer relacionamento, né? Dentro de um relacionamento com uma outra pessoa, dentro das relações sociais, né, de amigos, dentro das relações profissionais, todos os valores e princípios éticos são importantes para a construção. Para a construção, se eu tenho interesse de um bem maior, né, eu preciso ser uma pessoa de bem, eu preciso ser uma pessoa honesta, viver aquilo que eu sei, que é quando a gente fala de ética, né, que é, eu sei o que é certo dentro da sociedade, né, estabelecido pela sociedade. Eu não posso fazer isso, eu não posso roubar, eu não posso matar, eu preciso ser honesto, eu preciso ganhar dinheiro de forma honesta. Tudo isso são pequenos princípios éticos, né, já pré-estabelecidos na sociedade. E a família entra também nesse fator aqui, que é estabelecer todo aqui, para ter um bom convívio. O que a gente precisa fazer, filho? Vamos estabelecer os horários, né? Vamos estabelecer limites, vamos estabelecer que o seu espaço tem que ser respeitado, assim como o espaço dos seus pais tem que ser respeitado. Isso é extremamente importante, e a adicção tirou isso de nós. Quantas vezes nós invadíamos os quartos dos pais, ou exigindo alguma coisa? Quantas vezes nós queríamos impor uma situação, obrigando, ou tentando negociar alguma coisa com a família? Hoje, nós buscando viver algo maior, que é a recuperação, precisamos entender e respeitar esses valores, sabendo da hierarquia dentro da casa, sabendo que se eu ainda dependo dos meus pais, eu preciso respeitá-los, eu preciso parar para ouvi-los. E não tem problema nenhum eu expor a minha opinião dentro daquilo que eu preciso conversar, ou então querer vender a minha ideia. Está tudo certo, porém tem que respeitar as ideias dos outros. Falei isso na reunião de ontem. Parar para ouvir mais, perguntar a opinião. Legal. Quantas vezes nós, né, na adicção, nós não respeitávamos o espaço da nossa família. Nós, na verdade, não respeitávamos nem nós mesmos, né, cara? Na verdade, nós éramos guiados pela obsessão e compulsão do uso de uma substância, e nós infringimos todas as leis, todos os princípios e valores, né? A única coisa que eu respeitava fielmente era como eu vou fazer para conseguir a próxima substância, a próxima dose. Então, assim, agora nesse conceito de estabelecer aqui, dentro dessa construção familiar, desses princípios e valores, o objetivo central é obter uma relação harmoniosa e obter uma relação respeitosa, dentro de todos os lados. A família aí que nos acompanha, os nossos queridos acolhidos aqui, e que quando voltem, porque assim, muitas vezes, né, isso eu já falei em outras reuniões, a família tem total insegurança, né, de como que ele vai agir, de como vocês vão se comportar, mas tudo tem que ter um princípio, e o princípio é a conversa, né, é sentar para conversar. Ora, filho, nós precisamos estabelecer alguns limites. Ora, meu esposo, agora nós precisamos fazer isso. Não é certo. E a qualquer indício, como eu já falei, a qualquer indício de comportamentos inadequados, chame para conversar, alerte, mostre o caminho, fale que não está certo. Olha o seu comportamento, você está agindo de novo da mesma forma. Não estou falando de usar droga, porque o objetivo aqui é devolver esses rapazes e senhores de uma forma melhor. Estou falando de comportamentos. Precisamos estabelecer novos comportamentos, buscando os princípios e os valores, resgatando, né, daquilo que um dia nós vivemos e aprendemos com a família.
E o objetivo, né? O núcleo familiar. Se o núcleo familiar está saudável, estamos vivendo em harmonia, respeitando as pessoas, respeitando as opiniões, respeitando a hierarquia familiar, o núcleo familiar, ele corre para um objetivo único. Sim ou não? Sim. Corre para um objetivo único. Ou seja, todos estão olhando pela mesma direção. E quando todos estiverem olhando para a mesma direção, é óbvio que vai ter problema. Porém, se o objetivo é único e todos estão olhando na mesma direção, vamos viver na prática algo sobrenatural. Vamos viver na prática a harmonia dentro de casa, o respeito, né, com os pais, respeito também com os filhos, né? E de toda forma, isso é a formação dos princípios, resgatando lá nas raízes culturais, resgatando lá dentro de todo o contexto familiar, né? Desde os avós e bisavós, buscando esses princípios, esses valores que são extremamente importantes, né? Para um bom e ótimo convívio. Então, assim, famílias, pensam, né? E façam, estabeleçam, né? E resgatem isso. O objetivo nosso aqui é fazer com que vocês e os nossos acolhidos voltem, né, quando estiverem novamente juntos, nesse convívio, ter essa harmonia e ter essa relação de respeito. Eles aqui aprendendo como respeitar vocês e vocês aí com nossas reuniões de Amorizente aprendendo como entender, identificar, interpretar e obviamente também respeitar os limites de cada um. Tá bom? Agradeço aí a todos os familiares que nos acompanharam. Uma ótima noite, muito obrigado.